Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à audiência pública, projetos orçamentários, 28/6/2018. Na qualidade de presidente da COF, a Comissão de Orçamento e de Finanças dessa Casa, declaro aberta a sessão de audiência pública sobre os projetos orçamentários em tramitação. O projeto de lei 13.018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2019 e da outras providências. E o projeto de lei 018/2018, que dispõe sobre a alteração dos programas de ações governamentais no plano plurianual do quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal 1.280, de 1º de janeiro de 2018. Passo, então, a palavra ao nosso diretor de Finanças, o senhor Aldo Mucker de Oliveira, para a continuidade dos trabalhos. Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha pela TV. Conforme já explicado pelo presidente da comissão, senhor Arnaldo, hoje nós vamos falar sobre as duas primeiras peças do processo orçamentário municipal, sobre o PPA de 2019 a 2021 e sobre a LDO para o próximo exercício. Então, o sistema orçamentário brasileiro está previsto na Constituição Federal, que cria 3 instrumentos para que ele ocorra de forma organizada, de forma equilibrada. O primeiro deles é o plano plurianual, que vem a ser a primeira projeção do que se pretende do município para um período de 4 anos. Ele foi aprovado o ano passado, para valer 2018, 19, 20 e 21. Então, nós estamos no primeiro ano da execução do plano plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a parcela do plano plurianual no exercício, e o orçamento anual, que é a explicitação das despesas, que, na verdade, essa última etapa, que é o orçamento anual, nós discutiremos mais ao final do exercício. Então, o PPA com vigência de 4 anos, ele tem como função estabelecer diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para a administração pública, conforme nós falamos, para um período de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentária, ela vem enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte, tendo como base o PPA. Então, a LDO, que é a Lei de Diretrizes, ela vai traçar mecanismos para o orçamento de 2019, que nós discutiremos mais ao final do exercício de 2018. Assim, a LDO identifica no PPA quais são as ações que receberão prioridade no próximo exercício, tornando-se o elo entre o PPA, que é o primeiro passo do orçamento, do processo orçamentário, até o último passo, ou melhor, o terceiro passo, que é a Lei Orçamentária Anual. Esse quadro ele mostra, em grande resumo, por secretaria, o que a Prefeitura Municipal está propondo para esses 4 exercícios. Então, o ano de 2018, que já está em execução, 2019, que é o que a gente vai depois definir na LDO, 2020 e 2021. Então, em resumo, a coluna 2019 são os valores que estarão previstos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente pode observar que no total do exercício de 2018 para 2019, existe um decréscimo de valor. Já em 2020, um acréscimo, em 2021, um novo acréscimo. Esta variação de 2018 para 2019, provavelmente é em decorrência de alguma entrada de recurso relacionada com receitas de capital, ou até mesmo a diminuição da arrecadação tributária do município. Então, esses valores, eles são por secretaria. Eu vou abrir uma nova apresentação para que a gente possa detalhar um pouquinho mais.
Então, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem essa despesa um pouco mais explicitada. Então, vamos dar como exemplo a Câmara Municipal de Bertioga. O total do previsto para a despesa em 2019 é de 15.810.000 em um determinado programa, que é o 002, manutenção da Câmara Municipal. No 003, cobertura atuarial, 190.000, que totaliza 16 milhões, que é aquele número que a gente viu anteriormente. Então, os 16 milhões que são propostos para a Câmara, ele primeiro é dividido em duas ações, em dois programas, que é o 002, manutenção da Câmara, e 003, cobertura atuarial. Dentro de cada um desses programas, nós temos a divisão em projetos e em atividades. Então, para 2019, a Câmara tem como projeto a ampliação e manutenção do patrimônio público, um valor de R$ 585 mil. E assim sucessivamente. Para a despesa com pessoal, por exemplo, é uma atividade, a Câmara estima que em 2019 terá uma despesa de R$ 11.400.000. Aí toda a despesa com pessoal. Salário de funcionários, subsídio dos vereadores, tudo. Então, esses números, eles são, em linhas gerais, eles são subdivididos dessa forma. Primeiro, a gente tem um total, 16 milhões, depois eles são divididos nos programas 002 e 003, aqui especificamente em relação à Câmara. Depois, cada um desse programa é dividido em projeto ou atividade. Lá mais adiante, quando nós formos discutir a lei orçamentária anual, então, o que nós teremos? Nós vamos pegar a atividade, por exemplo, salário e encargos, e dentro da atividade salário e encargos, aí nós vamos dizer, esse R$ 11.400.000, ele será usado X valor para despesa com pessoal civil, X valor para hora extra, X valor para vale transporte, X valor para despesa previdenciária. Mas esse é o momento, lá no terceiro passo, que é durante a elaboração da lei orçamentária anual. Então, nós temos esses números para todas as secretarias municipais, todas elas. Aí, ao final, a previsão orçamentária, né, para 2019, R$ 448.475.475. Esse anexo, ele é um anexo que está disponível aqui na Câmara para consulta, está também no site da Câmara para consulta, e a gente, se vocês quiserem detalhar um pouquinho mais, a gente também está à disposição para falar sobre ele. Para não ficar apenas muito número, novamente, presidente, se o senhor quiser abrir a palavra para que as pessoas possam dar sugestões. Aproveitando a sugestão do nosso querido Aldi, então temos um espaço para as pessoas se manifestarem. Dúvidas? Olha o microfone. Sem fio aí. Olá, boa noite. Boa noite à mesa, comissão, senhores vereadores presentes. A dúvida, diretor, se reporta efetivamente a uma análise mais detida do quadro de funcionários. Só relembrando, esse ano foi um ano que, curiosamente, o aumento dos funcionários passou por uma discussão e uma aprovação legal, que historicamente não era providenciado dessa forma. E no debate de formação desse projeto de lei que aumentou o salário dos funcionários, a administração reconheceu a necessidade de concurso público para reenquadramento dos funcionários face a uma realidade de muitos funcionários se aposentarem. Então, haverá uma mexida muito forte nos próximos 4 anos, não só do atual governo, mas para o próximo, que iniciar no último ano da PPA, no quadro e principalmente no impacto de salários. A minha questão vai de encontro
a quais providências e quais atitudes podem ser feitas para minimizar, mitigar todo o desgaste que vai ter quanto às contas, porque os números eles carregam uma projeção natural e normal que não deverá acontecer com os funcionários do Executivo. Creio que, pela história de Bertioga, esse reflexo também se dará na Câmara, porque todos nós estaremos sendo premiados com mais de 25 anos de trabalho junto à cidade. Então, naturalmente, começará a acontecer as aposentadorias e os processos de recolocação de quadro, com novos valores, com uma nova realidade, que deve ser traduzida nesses números, não para o exercício do ano que vem, mas sim quando a gente discute os próximos 4 anos. Haverá uma medida mais esclarecedora por parte do Executivo nessa variação de valores ou não? Como é que vai ser tratado essa questão? Porque esse impacto vai existir. E, obviamente, vai existir não só no quadro de funcionários, como nos salários diretos do quadro de funcionários. E, principalmente, junto ao Bertprev, porque esse efetivo será transferido para lá. Então, os números que estão sendo apresentados por secretaria terão reflexos significativos e, curiosamente, baixando os salários, porque são todos novos funcionários com valores bem menores. E os números não vão refletir a médio prazo essa nova realidade. Há alguma medida que pode ser tomada, diretor? Uma delas, primeiro para confirmar tudo isso que o Zé Ricardo está falando, a gente pode ver aqui, com relação ao Bertprev, que há uma evolução significativa de valor de 2018 para 2019. Olha, um aumento de 25% nas despesas com o pagamento de benefícios previdenciários. 20 milhões e 370 em 2018 e 25 milhões e 450 já em 2019, depois isso vai evoluindo na base de 10% ao ano. E isso confirma o que o colega Zé Ricardo estava falando, porque a gente agora entrou numa fase em que diversos servidores que foram empossados lá em 94 começarão a se aposentar. A gente tem uma curva aí que vai agora ascender. Então, o que é possível fazer, o que se precisa fazer, é que a Prefeitura informe o número de funcionários por exercício que estão em vias de serem aposentados e quais as estimativas de despesa para isso nos próximos exercícios e o que se precisa ser feito para corrigir essa eventual distorção. Algumas medidas podem ser tomadas, como aumento de alíquota, ou mesmo aporte de recurso orçamentário junto ao Bertprev. Mas esses números eles têm que vir da Prefeitura para que a gente possa analisar. Eu fiz uma anotação aqui, vereadores, para que a gente possa, eventualmente, pedir isso por ofício para a Prefeitura. Para esclarecer, alguns desses temas, eles serão assim, melhor tratados no final do exercício, quando a gente for discutir a lei orçamentária anual. Porque o plano plurianual, como a gente disse no começo, a LDO, ele é o PPA, obviamente, para 4 anos, e a LDO é uma fração do PPA. Por ocasião da definição desses valores, de forma mais pormenorizada, é que a gente pode, sim, propor a alteração e fazer diversos questionamentos. Claro que a gente precisa questionar desde já, mas eventuais adequações serão feitas apenas no final do exercício, quando a gente votar a lei orçamentária efetiva. Boa noite a todos presentes. A minha dúvida, Aldir, que é o seguinte, gostaria que você, se fosse possível, explicar, não precisa ser pormenorizadamente, mas houve 2 ordens judiciais, onde, na verdade, 3. Uma ação civil pública, onde tem a determinação de retirar os cargos de confiança, tá? E 2 ações populares que reduziram o aumento do subsídio do prefeito. A minha dúvida aqui é o seguinte: primeiro, essa lei que vocês estão fazendo já está calculando
já está estimando a retirada desses cargos em comissão e vocês estão fazendo o cálculo em cima de qual subsídio, tanto de prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, em cima da ordem judicial. Eu queria poder entender, se você puder. Não precisa descrever um a um, mas em que pé que está fazendo isso. E também queria saber o seguinte, esse cálculo que vocês estão fazendo é em cima de um concurso público dentro da área de saúde, que hoje está defasado, ou vocês estão fazendo já com estimativa de alguma organização social que venha a trabalhar indiretamente para o município? O porquê da minha questão? Justamente porque a OS, em termos previdenciários, eles recolhem para o INSS, ou seja, para a autarquia federal, tá certo? E aí gera o déficit para os servidores referente ao Bertiprev, porque uma vez que não tem concurso público, você não tem um servidor de carreira contribuindo para o Bertiprev, ou seja, vai cair a nossa arrecadação. E uma sugestão, aqui é o seguinte, a partir desse ano, já 30 guardas municipais vão ter direito à aposentadoria, e a partir do ano que vem mais 30, ou seja, 60. E vocês, vereadores, aqui é uma opinião, né, minúscula. Seguinte, se hoje você abrir concurso público para guardas civis, ingressos novos, e você aposentar esses 60, com o salário dos 60 consegue contratar quase 200 guardas. Então, eu queria saber se vocês têm uma estimativa, um estudo referente a isso, e fica aqui uma opinião, que em vez de querer manter os que estão já querendo ir embora, porque já contribuíram os 25 anos, deixa aí, e sim trazer novos, que vai cair bastante orçamento, vai dar mais qualidade e mais produtividade para a administração. Bom, obrigado. O comentário do Khaled, assim, vem de encontro também com o que o Zé Ricardo comentou agora há pouco, que é uma preocupação que nós temos que ter em relação à evolução das despesas com o pessoal no município. O Khaled citou aqui 3 situações que podem impactar diretamente as despesas municipais na área de pessoal. A primeira delas em relação à limitação do salário do funcionalismo, outra em relação ao número de servidores comissionados e outra em relação à necessidade de se contratar servidores efetivos por concurso público. Somando-se tudo isso, o impacto que haverá é realmente significativo. O que a gente observa aqui na proposta da Prefeitura, só uma pequena correção, essa proposta ela é da Prefeitura, né? Então, a Câmara, nessa fase de elaboração da proposta, a Câmara participa apenas como ouvinte. Quem elabora a proposta é a Prefeitura. Então, a gente pode observar que há uma evolução aqui estava olhando aqui as secretarias, de, em média, 10% de 2018 para 2019. Então, eu não consigo te responder, Khaled, se essa previsão para 2019, ela considera, especialmente esses 2 fatores que você comentou, que é a limitação do salário do servidor, né, com relação ao salário do prefeito, subsídios do prefeito, e a limitação de cargos em comissão. Mas é mais uma coisa que nós também podemos pedir por ofício. A importância dessa audiência é colher, né, as informações para que a gente possa, no final do exercício, aí sim, com bem mais municiada de informação, apresentar essas dúvidas que vocês colocam, tirar essas dúvidas, né? Ivan de Carvalho. Anotei. Aldir, Anotei. entre o que você colocou... Pois não. Anotei. Olá, Aldir, vereadores, sentido até de colaborar um pouco. Eu só queria colocar, eu acredito que qualquer estudo que está sendo feito hoje, se não tivesse a questão da reforma administrativa, não é possível ser feito uma LDO. Os números que me parece que estão sendo colocados aí são números atualizados do que era o exercício anterior. Então, como o Aldi colocou, eu acho que, não sei se está ou não está, eu acho que não está. Porque se tivesse, esse impacto já seria visível aí, né? Então, eu acredito, a princípio, que não está. Esse é um ponto. A segunda coisa que o Khaled colocou,
que eu acho que vale a pena fazer o exercício aí no papel de fiscalização aí da Câmara, essa situação que o município começa a enfrentar dos seus 25 anos, né? Essa realidade dos funcionários se aposentarem. Essa ideia, que nem o Khaled falou, bem, olha, você contrata o terceirizado, tal, o Bertprev deixa de arrecadar. Mas, normalmente, também o terceirizado tem um custo menor de dispêndio. Então, para a prefeitura, agora, a questão é mais olhar para o Bertprev, porque, realmente, como o Aldi já colocou, esse aumento vem acontecendo. Na medida que for aposentar, que eu acho, e aí eu concordo com o Khaled, a ideia de que se aposentar algumas pessoas que já estão com salários em função de N ganhos, aí já um salário já mais consistente, vamos chamar assim, você poderia ter pessoas num custo menor. Porém, isso vai impactar no Bertprev. E aí entra aquilo que o Aldi falou, da questão da alíquota, da contribuição dos próprios funcionários, se vão contribuir mais ou menos, ou a prefeitura. Então, eu acho que são exercícios extremamente interessantes que uma LDO, apesar do Aldi colocar que no final do ano, para a LOA, você vai ter, mas a política, a diretriz estabelece agora. Então, eu acho que, no meu modo de ver, pelo menos a princípio, era importante que essas diretrizes estivessem esclarecidas, até para que você tenha uma LOA muito mais de acordo, o que vai ser muito bom para o governo, né? Ele saber que tem um orçamento, o ano que vem, realmente um orçamento real, atribuído a cada secretaria. Por exemplo, Secretaria de Assuntos Jurídicos vai ter? Me parece que não vai ter mais. Então, por que eu estou no orçamento? Quanto que está aí de orçamento de Secretaria de Orçamentos Jurídicos? 3 milhões? Parece que não vai ter. Então, esses 3 milhões deveria estar em outro, talvez aumentando até as assessorias jurídicas, por exemplo, nos próprias secretarias, aumentando o meio de campo, que eu acho que vai faltar braço para o governo em algumas situações. Né? Então, eu não sei se abrir concurso, Khaled, você desculpa, eu acho o seguinte, eu acho que tem que ser analisado o todo. Eu acho o seguinte, na minha opinião, se o governo reduzisse o número de secretarias e aumentasse o número de pessoas de cargos diretivos, subsecretários, teria mais braço e meio campo. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Eu vejo falar muito de números. Sou eu, Lúcia Campos. Eu saí de casa dizendo que hoje eu não ia falar nada. Mas eu estou tão revoltada com tudo que está acontecendo nessa cidade que vou falar. Eu vejo falar muito de números, mas a legislação do serviço social, por exemplo, diz que as crianças têm que ser tratadas por pessoas concursadas. Não pode uma criança estar sendo trocada como está, que contrata esses contratos emergenciais dessas empresas de outras cidades que nem estrutura tem. Eu gostaria que os senhores verificassem o lastro desses contratos emergenciais, tanto na educação, quanto na área da cultura, quanto na área da ação social. Eles não têm lastro, eles não têm. E toda hora é contrato emergencial. Na saúde, é contrato emergencial? Não, tem que ser licitação bem feita, com empresas responsáveis. Hoje mesmo eu estava vendo, acho que num jornal daí, que uma dessas empresas está contratando assistente social e cozinheiro. Se elas são tão poderosas, não é? Elas já deviam de vir com toda uma estrutura própria. E as coisas que estão acontecendo para nós, que somos moradores, que andamos pela periferia, estão muito graves. Estão acontecendo coisas gravíssimas naquela casa de apoio das crianças, que misturando adolescentes com crianças pequenas, adolescentes sem ter hora para entrar. E quem está administrando aquilo? Uma dessas entidades. E como fica a prefeitura numa hora dessa? Onde estão os funcionários que estão cuidando disso? E cada hora, uma novidade. Morador de rua, então é uma vergonha o que está acontecendo com essa cidade. Transportar morador de rua numa Kombi e jogar em Mogi, gente. É gente. Se é caso de polícia, caso de polícia. Mas morador que é morador. Saiu no Jornal de Mogi, está saindo no Costa Norte hoje. É uma vergonha. Não se faz isso com o ser humano. E tem uma administração que tomou muita conta lá na Cracolândia, tomando conta do albergue.
Eu acho que chega. A gente tem que levar essa administração como uma coisa séria. É dinheiro? É menos dinheiro? É mais dinheiro? É concurso? Não concurso. De qualquer maneira, tem que ter comprometimento com a cidade. Tem que ser tudo às claras. Não contratos emergenciais de gaveta, que até hoje as crianças do município estão sem uniforme. Por quê? Não foi feita a licitação na época hábil, quando deveria ter sido feita. São coisas que a gente que está no bastidor observa. E eu leio tudo que acontece. Eu não estou aqui, mas eu vejo todas essas sessões em casa. Leio tudo, sei de tudo. E não estou nada contente com o que eu estou vendo. Então, concurso ou não concurso, o ser humano tem que ser cuidado, gente. Tem que ser cuidado. Um morador de rua é gente que nem gente. Uma criança que está na casa de apoio, misturar aqueles inocentes pequenos com menores infratores. É o que está acontecendo, gente. É o que está acontecendo. Tem meninos de 14, 15, 16 anos aprontando coisas. De funcionário tem que guardar seu celular trancado à chave. Porque eles não estavam lá, voltaram para casa. Essas casas não podem estar juntas, têm que ser separadas. Não é justo o que está acontecendo tudo isso. Eu gostaria que tudo isso fosse bem revisto. E essas entidades fiscalizadas por quem de direito. E muito bem fiscalizadas. A alimentação também. É bom também dar um passeio, ver as despensas dessas casas, ver como tudo está funcionando. Porque a situação está grave. Concurso, eu acho que há mais comprometimento. Pode ser que, de repente, fique mais caro para o município, mas a gente tem que ver o ser humano que vai ser beneficiado com essas ações. O hospital, toda hora trocando de enfermeiro, toda hora trocando de médico. Nunca se sabe quem vai atender quem quando. A cidade está ficando muito insegura nesses setores todos. Eu acho que vamos dar um basta. Pensar nas finanças, mas pensar pelo humano que está administrando e pelo humano que vai usufruir tudo isso. Isso que tem que ser pensado. Vamos ver na peça orçamentária o ridículo que está para a Secretaria da Ação Social. Acho que é a segunda de menor verba. Como é que pode uma coisa dessa? Eu estudo muito, há 10 anos acompanho esses orçamentos, então, há 10 anos falo isso. Mas só que antigamente não tinha tantas emergenciais que nem tem agora. Eu não vi uma licitação feita a valer, só tudo emergencial, emergencial, emergencial. Por quê? Que se justifique por que é emergencial. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Algum vereador gostaria de se manifestar? Bom, amigos. A jurídica não tem nada a ver. Gostaria de Por favor. Eu gostaria de fazer uma sugestão que, além da sugestão que foi feita pela senhora, que nós pudéssemos olhar com um pouquinho de atenção a Secretaria de Obras e Habitação quanto à questão do recurso de 7 milhões, levando em consideração que 47,84% dos 3.450 é referente à folha de pagamento, o que sobra para a Secretaria é um valor muito pequeno, né? As observações que foram feitas pelo senhor Ivan de Carvalho, que são pertinentes quanto à Secretaria dos Assuntos Jurídicos, mais as sugestões que foram feitas quanto a, nós pedimos um informativo um tempo atrás aqui a respeito da reforma administrativa, que seria um dado muito importante, vereador, porque com a reforma realmente a gente tem condição de equacionar com mais tranquilidade, né, alguns valores. E, sem sombra de dúvida, os dois grandes problemas que nós atravessamos é a Secretaria Social de Trabalho e Renda, Habitação, né, e obras, porque é os cuidados que o senhor fica no microfone muitas vezes brigando, puxa, falta manutenção na rua, não tem recurso. Então, acho que, de repente, dá uma readequada, né, como sugestão aqui, para que a gente pudesse equacionar melhor esses valores que demandam uma atenção, né, em função da geração de emprego e, principalmente, habitação e manutenção, né, levando em consideração que quase 80%
das nossas ruas e avenidas necessitam de uma manutenção permanente em função da falta de revestimento asfáltico, entendeu? Então, afetam diretamente as pessoas, né? Então, a gente precisaria dar uma olhada com um pouquinho mais de carinho aqui, vereador. Só relembrando a todos que os projetos estão à disposição para consulta, e se alguém de vocês, alguém dos que estiverem acompanhando pela televisão, quiser nos procurar aqui na Câmara, a gente está à disposição para conversar sobre o orçamento do município. Gostaria então de lembrar as sessões extraordinárias convocadas. Gostaria, vai fazer comentário? Então, por favor. Aldi, eu gostaria de saber se já existe alguma ação específica para o financiamento da política de atendimento ao idoso, porque é importante a gente pensar que em menos de 15 anos, o crescimento vai ser de 33% até 2035. E aí a minha sugestão era incluir na LDO o Fundo Municipal do Idoso, que até já foi proposto aí pelo nosso amigo vereador Eduardo aí acho que foi o quê? Começo do ano, né, vereador? E a minha sugestão era que já fosse incluso também na LDO desse ano aí para começar 2019 com esse fundo ativo. Parece-me que, especificamente com esse propósito, não há recurso provido aqui. Mas é possível, se o senhor assim desejar, que se faça uma emenda. A gente pode falar sobre isso e apresentar a emenda sim. Tá. E tem outro também? Não tem a regulamentação, precisa montar a legislação. Legislação, né? Não tem legislação, não dá para fazer. Realmente. E a iniciativa do Fundo Executivo. Se A for, política de execução orçamentária é do Executivo. Que eu tenho. Vai inventar, Sim. não vai cumprir, vai vetar. Eu tenho outro aqui, que eu não sei se também vai dar nada, que o maior problema hoje, que até foi o que a dona Lúcia colocou, vocês acabaram colocando aí também, que é a exposição das crianças e adolescentes em situação de risco com crime, drogas e virtude de ociosidade. Aí, nós temos previsão de recursos para financiar projetos de entidades sociais que oferecem atividades para criança e adolescente na cidade? Sim. Então, eu propunharia a previsão na LDO para financiar esses projetos, que atendam crianças e adolescentes em serviços de conveniência para afastá-los da situação de risco. Isso não é gasto, é investimento no futuro da cidade. Então, eu queria saber se também isso dá para... assim, Como, por exemplo, as só entidades voltando um particulares, né? Bora ser a Viva. São pontos todos que têm que ser definidos numa reunião de trabalhos. No comentário do senhor anterior com relação ao idoso, realmente, se for para fundo, não é possível, que a gente não tem um fundo municipal de idoso. E tem que ser de iniciativa do prefeito municipal. Tá. O que se pode fazer é criar uma ação dentro do orçamento com esse propósito. Especificamente dentro da ação social, é possível que se crie uma ação nesse sentido. Então, a gente, numa reunião de trabalho, se essa emenda for proposta, dessa forma é possível. Mas, por fundo, realmente, como disse o vereador Eduardo, não é. Tá. Qualquer entidade, contratação de terceiro setor. Não é a entidade sem fins lucrativos. Fecho, vereador. Se o senhor pegar, por exemplo, na Secretaria de Educação, lá, nós temos 68.335 voltados a salários e encargos, concessão e atendimento de verba 260 mil, manutenção e melhoria da unidade 19 milhões e transferência para entidades sem fins lucrativos 11.306.087. Então, dentro desses 11 milhões é que estariam essas entidades que estariam dando suporte para atividades educacionais com as matérias transversais para poder tirar exatamente essas crianças dessa área de risco, né, dessa curva de risco. Vou corrigir um assunto aqui. Esse recurso tem que ser gasto dentro da sala de aula. Sim. Porque senão o Tribunal de Contas vai glosar o valor como tem feito há vários anos. Se você aplicar o recurso da educação fora a atividade interna sala de aula, ele tira porque ele não considera como é uma atividade educacional. As atividades de suporte podem ser feitas pela Secretaria de Ação Social
os conselhos municipais podem deliberar sobre isso. O que eu acho aqui, agora colocando uma vista geral aí no orçamento, esse é um primeiro esboço que nós estamos analisando de um planejamento. E se a gente for olhar o decorrer de todos os exercícios, esses orçamentos sofrem alterações mensais devido a vários fatores de arrecadação, de outras repasses. Então, ela existe influência. O que a gente tem que ter no primeiro momento é um planejamento, é o que foi feito. O que foi observado aqui pelo público, que os vereadores aqui presentes assim o farão, é realmente levantar se existe alguma coisa a ser enaltecida ou retirada. Por exemplo, a questão jurídica hoje, que pende sobre a questão da reforma administrativa, é muito importante. O governo deve fazer essa correção em tempo, porque, agora, vamos lá, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que estaria aí judicializada ou a pleno de se extinguir, não quer dizer que quem está lá não vai receber salário. Quer dizer, então, assim, existe uma formalidade administrativa a ser corrigida, mas os funcionários, o Zé Ricardo está aí ainda? Ou foi embora o funcionário público? Então, o Zé colocou uma preocupação que nós temos que ver, e aí já estamos tendo uma influência com relação a outras legislações federais e estaduais, é do percentual do funcionário a ser descontado em folha, que ele vai contribuir para fazer a recuperação do fundo hoje deles. Agora, eu vou colocar aqui uma sugestão que eu não conheço, pelo menos sei da arrecadação dos repasses, mas não conheço a forma como o Bertipre vem administrando os seus recursos. Nós temos que se preocupar com isso, porque pode ser que não esteja feito, sendo a política devida, para fazer a recuperação dos ativos dela. Então, é aquela coisa, se nós não trabalharmos as receitas do Bertipre, nós vamos ficar penalizando aqueles que estão atuais hoje, estão aqui hoje pleiteando, que vão chegar a 25, que vão aposentar e querem ter a garantia que o seu fundo vai estar preservado, mas a gente tem que entender, o Bertipre hoje é uma receita gigantesca, riquíssimo instituto, que precisa saber aplicar muito bem os seus recursos para poder fazer com que esse desconto nos funcionários ativos sejam menores. Então, de maneira geral, eu vejo o orçamento hoje aqui com essas dotações para que a gente faça assim, existe a previsão para a receita, nós não podemos criar a receita, tá certo? Mas nós podemos aumentar. O vereador Silvio colocou aqui também é verdadeiro. O governo mandou um orçamento talvez não condizente com a realidade que a infraestrutura da nossa cidade mereça. Então nós podemos corrigir tirando de alguns valores de algumas outras receitas para aplicar e melhorar aquela receita. Então eu acho assim, durante todo o período que esta Câmara, todos os vereadores fazem suas indicações, reivindicam os seus trabalhos, deve existir uma pilha lá, manutenção de rua, saúde, educação, e o governo vai ter que dosar se ele quer atender a Câmara ou se ele tem uma política própria no caso de investimento dos recursos que ele vai arrecadar. Ele fez uma previsão de arrecadação e está fazendo uma previsão de gastos. Até o final do ano, nós vamos votar verdadeiramente uma legislação que vai valer para o ano que vem. Então, o planejamento está sendo feito, com uma estimativa dos valores. Agora, nós podemos alterar isso? Podemos aqui mudar a direção de alguns programas que o governo colocou, como colocou o vereador Silvio. Vamos melhorar a manutenção, o asseio da nossa cidade, então nós temos que destinar mais recursos. Agora, nós temos que ter o cuidado de saber de onde vamos tirar esses recursos. Nós não podemos mexer em recursos destinados ao pagamento de mão de obra, nós temos que ver quais são as receitas vinculadas. Não, constantes, né, vamos dizer assim, fixas, me ajuda Fixas. As receitas fixas que eles vão ter, porque tem coisa que eu não posso mexer. Existe uma previsibilidade da manutenção do sistema urbano. Hoje custa mensalmente X mil reais. Nós temos que deixar aquele orçamento lá. Então, e nas outras pastas? Aí deve ter um dedo de cada secretário, em conjunto com o próprio chefe do executivo, que eles planejaram isso. Agora, quais são os programas que eles querem executar? Eu quero aumentar a manutenção viária, eu quero investir mais na saúde. E o que eu acho, né, que os recursos, eles existem, né? Nós temos que cobrar que a execução orçamentária alcance o seu objetivo, porque o que a gente vê hoje, e reclamou muito bem a senhora aqui que falou, é na questão de como contratar. A questão de você ficar fazendo emergencial, bom, no primeiro ano a gente justifica, no segundo você começa a ver uma certa incerteza, para o terceiro ano isso seria inaceitável. Então, faça-se o planejamento no caso da contratação do serviço que se quer, faça com base nos trâmites que o Tribunal de Contas coloca e o Judiciário não vai enroscar. Então a gente tem que ver isso. Qual que é o caminho mais fácil? Será que é o correto ou fazer a dispensa e partir para uma contratação
que, infelizmente, na questão emergencial, o próprio tribunal vai pegar. O tribunal não aceita nenhum tipo de contratação emergencial mais. Não existe emergência, a não ser que nós tenhamos aqui um tsunami nessa cidade. Para você falar que eu tenho uma razão emergencial agora, falta de planejamento, organização ou eficácia na gestão pública, não vai justificar amanhã se as contas virão para cá aprovado ou não. Este é o primeiro embasamento da questão do Tribunal de Contas. E para nós é avaliarmos isso, se essas receitas serão aplicadas devidamente. Nós tivemos tropeços orçamentários na questão do passamento de uma gestão para outra, na questão da dívida pública exercida, o prefeito coloca que arcou com essas despesas e conseguiu pagar, então essa é uma justificativa boa para o primeiro ano. Nós fizemos refis aqui para fazer recuperação de ativos da prefeitura, para poder melhorar a receita, nós tivemos um ganho real dos royalties na nossa cidade, com o aumento do barril do petróleo lá fora, então nós precisamos equacionar essas questões e ver qual o tipo de política pública que o prefeito quer fazer. Eu quero investir maciçamente na educação, eu quero melhorar o sistema viário e eu quero uma saúde de qualidade. Eu conheço uma situação orçamentária da experiência que eu tenho. É difícil ter dinheiro público, no caso próprio, para se fazer investimento em obra. E se ele não está contemplado hoje, o que o prefeito tem que fazer, os seus secretários, buscar nas esferas estaduais e federais linhas de financiamento ou linhas até de recursos a fundo perdido para que a gente possa ter recursos para investir em obra. Nós não podemos viver só do DAD, que é uma verba que a legislação estadual nos coloca, ou de alguns repasses constitucionais que são obrigados. Nós temos que saber captar recursos. O que eu vejo hoje na administração pública, quando a gente tenta buscar um recurso fora, nós não temos projeto. E sem projeto não tem obra. Né? Eu estive em Brasília, né, durante esses 2 anos de mandato por 2 vezes, e eles falaram: Eduardo, corre, porque as prefeituras, não é só de Bertioga, nenhuma delas está conseguindo colocar o pacote técnico aqui dentro devidamente. Ela não vai captar o recurso, o final do ano vai morrer o recurso na pasta. O que o governo faz no final de ano? Rapa tudo, paga a folha, liquida as contas. Se você não souber captar o recurso com o projeto, você não vai ter dinheiro para investimento. Então, a nossa cidade hoje, que carece de uma infraestrutura, que carece de investimentos aí na manutenção do seu sistema viário e de outras infraestruturas, no caso da área turística, porque nós estamos aqui numa cidade de um grande potencial de suporte turístico. É ruim você ver um turista hoje frequentar a cidade e falar assim: nossa, está faltando isso, está faltando aquilo, mas para isso tem que ter projeto. Para a gente pensar em reformar hoje uma banca de peixe, colocar ali, as pessoas vieram aqui, alguns turistas: Eduardo, onde é que eu compro um peixe? Você tem que indicar um lugar para essa pessoa vir comprar o seu pescado, deixar o seu recurso aqui para nos ajudar. E outros polos de atrativo turístico que a gente tem que pensar, que Bertioga tem que fomentar. Mas eu acredito hoje que nós temos que ter projeto. Então, para que a gente não fique aí esticando a conversa, se isso ou aquilo, eu gosto da manifestação popular porque a gente aprende ouvindo o que o povo fala para a gente poder acertar aqui. Existem alguns erros, sim, na questão da contratação, eficácia dos serviços públicos que vão ser executados. Eles precisam ser revistos. O prefeito, né, como signatário e hoje gestor dessas pastas, precisa indicar e pôr a mão nisso. Né? Se o que está contratado hoje não tem capacidade para fazer, antes que o couro dele não aguente tanta pancada, dispensa o cara e vai atrás de outra mão de obra. Essa não está servindo. Porque o gestor de uma pasta não é só o prefeito, é seu secretário, seus auxiliares. Eles são as pessoas hoje que estão homologando aí as contratações. E se eles fazem e fazem de maneira errônea, o serviço vai acabar saindo o péssimo possível. Então a gente tem que prestar atenção nisso. O que nós temos que ver aqui hoje nesse orçamento? Se o planejamento está correto. Existem distorções, como colocou aqui. Se a Secretaria de Assuntos Jurídicos não for mantida, tá certo? Esse recurso vai ter que ir para finanças e administração, Aldo, concorda comigo? Ela tem que ser para redistribuir. Somados, isso. Agora, isso é formalidade. Não vai modificar a ação de governo. Modificação de governo é pegar recurso da pasta A, passar para a pasta B e falar: eu quero que amplie tal serviço, eu quero que melhore tal serviço. E isso nós, vereadores, podemos fazer. É a nossa capacidade. Mas não quer dizer que não passe por veto executivo. Então nós temos que ver isso aqui, no conjunto da obra aqui, com todos os vereadores, o que nós queremos. Nós somos aqui a ponta da representação popular. E o executivo é aquele que tem que fazer a vontade, subsidiada por nós. Então nós temos que analisar esse orçamento de maneira hoje e descobrir por que nós não temos recursos para investimento em obras, por que nós estamos investindo X milhões na saúde, qual a contrapartida dos outros órgãos a nível de complexidade, né? Porque nós temos que cuidar da básica e nós não estamos cuidando da básica. E hoje estive no hospital, vereadores, né? Fui lá buscar um auxílio para uma mãe que está com o filho com os 2 braços quebrados, esperando uma operação, e os médicos falaram: o governo do estado está falido. Então o que o nosso município vai conseguir fazer? Ficar
12 leitos que nós temos ocupados para pessoas traumáticas, mais meia dúzia na casa esperando vaga. Então, a gente vai ter que criar o nosso socorro, porque, infelizmente, outras esferas de governo não estão nos atendendo como nós queríamos, principalmente na área da saúde. E não dá para deixar hoje quem está desempregado, procurando emprego, à mercê do SUS. Nós precisamos melhorar a questão da saúde. E o que está sendo investido hoje tem que ser devidamente investido. Falo isso aqui na presença do presidente dessa comissão, médico, trabalha na nossa rede, sabe o que eu estou falando, da dificuldade que o governo tem para a gestão da saúde. Agora, nós temos que ser cirúrgicos. Como nós vamos mexer e qual programa nós vamos beneficiar? Essa é a minha preocupação, eu coloco a todos os vereadores que nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que votar esse planejamento do prefeito. É uma questão legal de trâmite junto ao Tribunal de Contas. Não quer dizer que essa peça é a peça que vai ter que executar durante o ano todo. Ela vai passar por transformações e até o final do ano nós vamos votar a lei de diretrizes orçamentárias, correto, Aldi? A lei orçamentária de 2019. Orçamentária anual. Para que aí sim, dentro desse orçamento previsto, se possa ter os programas. Então, o que está fazendo hoje é uma previsibilidade. Eu estou com os 25% da saúde aplicado, eu estou com um percentual constitucional do emprego de recursos públicos na questão salarial, eu estou com os recursos devidamente aplicados em seus percentuais na saúde, eu estou. Nós, vereadores, temos que nos preocupar primeiramente com a questão formal. A questão dos planos, investimentos e dos programas, nós vamos ter que tratar na segunda peça, se realmente o prefeito vai mandar para cá isso, com as devidas colocações e com o programa dele. Ele é o detentor do executivo. Nós vamos avalizar isso e vamos fiscalizar mediante ele. Nós não podemos criar atividade nova dentro desse projeto. Eu queria, aproveitando a fala do vereador, colocar o seguinte: o vereador colocou muito bem a questão do planejamento, né? Muitas vezes a falta que nós sentimos de um planejamento para que a gente pudesse buscar recursos e trazer recursos para o município, mas também, vereador, no sentido de nós podermos fechar os ralos das perdas, né? No planejamento, para que a gente consiga, através de planejamento, evitar desperdício, que a gente possa ver a questão do TBI, que muitas vezes os valores, a nossa planta genérica de valores, a questão, por exemplo, do nosso código tributário, que é indecente, que é, infelizmente, inconstitucional. A questão, por exemplo, que nós encontramos também algumas dificuldades, a valorização, muitas vezes, de atividades econômicas que possam ocorrer dentro do município, vereador. Muitas vezes, nós acabamos fazendo com que o recurso saia do município por falta de uma política pública que faça com que esse recurso fique aqui dentro. E aí eu cito o exemplo da questão da economia solidária, porque nós podemos comprar uniforme dentro do município, né? Nós podemos fazer o serviço de manutenção das escolas dentro do município, através das cooperativas de mão de obra. Então, esse dinheiro vai circular aqui dentro. O senhor veja, por exemplo, nós estamos fazendo um estudo, novamente, a respeito dos 35 mil processos de cobrança de IPTU que estão dentro do município, que a gente não consegue levantar esse recurso. Então, na verdade, além de todas as observações que o senhor fez com muita propriedade, a necessidade de nós evitarmos que esses recursos vazem pelo ralo do jeito que estão vazando. Então, muitas vezes a gente olha para o orçamento e fala assim, puxa vida, aqui a gente poderia melhorar. Mas para melhorar é necessário que a gente tenha aí uma atividade multidisciplinar entre as secretarias. E aí o senhor me desculpe, nós precisamos do maestro, né? Muitas vezes o prefeito está lá ocupado com a sua atividade política, administrativa, porque não é só administrativa, tem que levar a sustentação da política por trás desses projetos, e esse relacionamento da política é que traz através de visitas em Brasília, na Assembleia Legislativa, que nós tivemos semana passada pedindo recurso para que as lanchas pudessem voltar, para que os nossos rios não fossem saqueados pelos piratas. Enfim, são exemplos, mas eu entendo que hoje, por uma questão de planejamento e principalmente por uma organização multidisciplinar entre as secretarias, que a gente pudesse olhar com mais atenção o cuidado do recurso, sabe? Por exemplo, eu vejo às vezes, hoje, agora mesmo, a semana passada, lá a gente tem um certo número de ônibus que estão parados lá, né? A gente viu aí a nossa passagem aí a R$4 para as crianças. Então, eu acho que não é nenhuma crítica aqui, mas eu digo assim, não crítica no sentido de duvidar de ninguém, não é essa a questão aqui. O que eu digo assim, é que o orçamento, ele é uma peça sagrada, né, vereador? A gente tem que olhar para ele assim sagradamente, né? Porque se a gente fizer justiça com ele, muitas pessoas serão beneficiadas, né?
E o engraçado é que assim, a conta sempre fica com o lado mais humilde, mais pobre da população, né? Porque, de uma certa forma, quem tem um pouquinho melhor de condição se defende através da judicialização, se usa as ferramentas do relacionamento, acaba suprindo a sua necessidade. Mas a grande maioria da população está marginalizada por isso, e muitas vezes é pela nossa incompetência de cuidar do orçamento com o carinho que ele deveria ser cuidado, evitar que ele vaze pelo ralo. Né? Bem, gostaria de fazer um comentário. Falando. Telefone, o microfone do Arnaldo. Gostaria de fazer um comentário. Cabe ao Executivo a iniciativa de uma série de atividades que geram despesas. E está reprovada a iniciativa dos projetos que geram despesas desta casa. Então, um exercício para soluções de vários problemas como esses da saúde. Aperfeiçoamos atividades que foram reconhecidas como sucesso em outros lugares e trouxemos aqui, tanto para a saúde de funcionários quanto para a saúde das cidades vizinhas. É um conceito já reconhecido há milhares de anos por um ditado popular chinês: aquele que promove o bem-estar de outros, promove o de si próprio. Vamos traduzir: se só Bertioga fizer melhoras na saúde, as cidades vizinhas vêm aqui e vão espoliar os nossos orçamentos e vão fazer com que a nossa saúde fique pior do que já está. Então, a ideia que atende a esta necessidade nossa e dos vizinhos chama-se consórcio intermunicipal. Já existe em outros lugares com sucesso, já trouxemos a forma como ser apresentada, mas essas coisas não dependem só da gente trazer e colocar a papinha na boca. Alguém tem que abrir a boca e engolir. A papinha já está pronta. Em relação ao aspecto que vimos aqui do orçamento e do resultado final do trabalho, é exatamente o quanto esse investimento de uma quantidade superior a 400 milhões resulta, com índices que vimos de analfabetos assombrosos. Então, os nossos analfabetos custam cerca de 100 milhões por ano. Está tudo documentado direitinho, o dinheiro não saiu daqui nem a mais nem a menos, mas foi uma fábrica de analfabetos. Vimos aqui 80 milhões projetados para gastar para a saúde, e o que foi feito, com todo respeito, é o que estamos vendo as reclamações. Por quê? Porque também existe uma série de barreiras que são criadas pelo Sistema Único de Saúde, que impede que o sistema de referência receba o paciente que não tem a capacidade de ser resolvido nesse município. Exige um serviço com mais qualificação, com estrutura. É assim em toda parte. Mas se coloca uma série de barreiras, nós não conseguimos chegar até lá. Tá. Alegando a falta de recurso do Estado, esta é mais uma justificativa para a realização de consórcios intermunicipais para diminuir a dependência das nossas referências, porque cada cidade vai dar o que tem, não é necessário gastar mais que isso, uma mão lava a outra e a gente fica menos dependente. Então, não há falta de oportunidade. Entendemos que o PSDB, na administração até há pouco do Estado, entendemos que o PSDB, na administração do atual município, tem uma tendência a buscar terceirização. E que isso pode ser uma espécie de moda, de caminho para a administração pública, com bons resultados, numa ideia que pode ter até a participação mista, público-privada. Preocupação nossa não está na forma de fazer concurso público, não está na forma de contratar empresas idôneas. O problema está no povo,
no povo e na parte dos que representam o povo. Como assim? Nós também somos povo, na qualidade de representar os que nos votaram. Onde quero chegar? Ex-presidente americano Thomas Jefferson fez um comentário. Quando os homens são honestos, quando os homens são bons, as leis são desnecessárias. Mas quando eles não são honestos e capacitados, as leis são insuficientes. Então, não basta só a gente produzir leis, produzir ideias, se todo o sistema não for efetivo, que é a preocupação da nossa amiga. Nós estamos preocupados, nós somos os maiores fabricantes de analfabetos. Qual é a vantagem do Brasil de fabricar analfabeto? Qual é a vantagem do Brasil de fabricar hospital que não resolve? Essa é a nossa pergunta, a nossa preocupação, e estamos aqui vendo os números que estão adequados, estamos contentes com a administração que conseguiu atender aos salários, colocar tudo em dia, mas nós queremos um Brasil melhor para todos. É isso. Obrigado. Onde não morram crianças, bebês, por falta de vaga de regulação, como já foram 3 casos sabidos esse ano. É fácil falar, mas para uma mãe que perdeu um filho, e são várias, é muito difícil. Nós estamos falando de caso ortopédico, que de qualquer maneira a pessoa está ali viva. E dos bebês que morrem, porque não temos uma neonatal, porque até chegar em Santos, espera-se 5 dias para uma vaga de regulação e nem morreu aquele bebê André há pouco tempo. Não é possível a gente aceitar isso de braço cruzado, gente. Enquanto estive na qualidade de médico da unidade de emergência e solicitei uma série de transferências, a central reguladora bloqueia. É possível, às vezes, conseguir uma vaga se a gente for indelicado com eles. Um dos pacientes, eu tive que perguntar à doutora que estava do outro lado da linha, que não reconhece a nossa necessidade. Eu perguntei, se fosse a sua mamãe, o que você faria? E ela me concedeu a vaga. O outro problema é que não é só a central reguladora de vagas da cidade referência, Santos. Tem mais uma central reguladora do hospital referência. Eu estive com um dos pacientes daqui da ortopedia 4 horas esperando para ele internar na Santa Casa. A central reguladora da região autorizou, mas a central reguladora da cidade não permitiu que a Santa Casa absorvesse o paciente. Então, se o nosso município não conseguir observar que, apesar da ideia ter vindo de um vereador, de um funcionário da cidade, que a ideia é de buscar a independência através da união dos municípios, que isso poderá vir de outra forma. Que outra forma? Sai mais barato para o município terceirizar a saúde. Eu digo mais, se o governo terceirizar o governo, sai mais barato. É isso. Bom, acho que não tem mais o que considerar. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração antes de encerrar uma apresentação da PES? Agora os vereadores devem se reunir e fazer a votação, um parecer prévio sobre isso, para que possa se colocar na sessão. Quando, Arnaldo? É importante lembrar segunda, né, presidente? Das sessões extraordinárias para o dia 2 do mês que vem, às 18 horas. Bom, nada mais tendo a dizer, encerramos a presente reunião pública. Boa noite, obrigado.